Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia. No livro de Jó, nós estamos terminando hoje, com a graça de Deus, essa série de princípios para que você possa ser próspero no ano de 2026. E muito longe dessa ideia de uma autoajuda, de uma resposta pronta, ou de 10 passos para algo, como se mágica fosse, o nosso objetivo nessas lições foi lembrar a você que o nosso Deus, ele permanece o mesmo. E ele é um Deus fundamentado em princípios. Ele é um Deus fundamentado em propósito. Ele é um Deus em quem não há sombra de variação. E nós aprendemos com a história de Jó e com o passeio no livro de Jó em vários momentos acerca desses princípios. E hoje não vai ser diferente, nós vamos olhar para a história de Jó e eu quero ler com você 3 textos breves do livro de Jó, porque a gente vai falar hoje sobre o princípio da profundidade espiritual. Pastor Daniel Lender falando aqui tanto sobre as nossas programações para adolescentes, quanto as nossas programações para a juventude, como é oportuno que você e eu não estejamos nesse tempo brincando de ser igreja. E não tem como não brincar de ser igreja, a não ser que nós ganhemos profundidade espiritual. A Bíblia fala que existem pessoas que mergulham em águas que dão nos artelhos. Existem outros que mergulham em águas que dão nos joelhos. Outros ainda que mergulham em águas que dão nos lombos. Mas o Senhor tem para nós águas profundas. Águas profundas é um lugar de intimidade, é um lugar de relacionamento, é um lugar de reconhecimento, é um lugar de salvação e também um lugar de santificação. E, portanto, é um lugar de destino. Eu quero ler com você esses textos do livro de Jó, para a gente trabalhar essa ideia de profundidade espiritual. Sabe, querido, na vida cristã não há como, não há forma, não há meio de se conservar em Cristo, a não ser que você se aprofunde. A não ser que você não se contente com águas rasas. A não ser que você, de forma intencional, mergulhe naquilo que o Senhor te chama para viver e ser. Jó entendeu isso. E eu quero ler com você no capítulo 42, é o capítulo que a gente geralmente gosta do livro de Jó, porque é o momento em que o Senhor restaura a sorte de Jó. Diante de todo um cenário de perdas, Jó, já disse isso aqui algumas vezes, ele sofreu ataques em todas as áreas que o indivíduo pode sofrer ataque. Ele sofreu ataques na saúde, ele sofreu ataques na conjugalidade, ele sofreu a dor do luto, ele perdeu o seu casamento, todos os seus bens, ele sofreu ataque nas amizades, e não há uma área na nossa vida humana em que Jó não tenha sabido o que é ser amplamente atacado. É curioso que o próprio Deus diz ser o homem mais íntegro daquele tempo. O próprio Deus falando a Satanás falou: ninguém há na terra semelhante a ele, ou parecido com Jó, ninguém. E mesmo assim, Jó foi atacado em todas essas áreas. Em tudo isso, Jó não pecou, não atribuiu a Deus falta alguma. E no capítulo 42, nós encontramos a restituição da vida de Jó. Mas antes de ler, e nós nem vamos chegar a ler sobre essa restituição que se dá a partir do verso 10, olha o que acontece dentro dessa profundidade espiritual provocada nesse final da vida tempestuosa de Jó. Lá no capítulo 42, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quero voltar com você um pouco ainda no capítulo 23, no versículo 10, onde Jó deseja se apresentar diante de Deus, e ele vai tratar disso, e logo no verso 10 ele diz assim, mas ele sabe
o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Os meus pés seguiam as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Aqui, Jó está apresentando uma das suas defesas ao Senhor, uma vez que ele tinha sido muitíssimo acusado pelos seus amigos, de que toda a sua aprovação era fruto de infidelidade a Deus. E aqui ele está apresentando a sua defesa e ele diz: o Senhor conhece o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Último texto, capítulo 19, verso de número 25, ainda para a gente olhar sobre essa profundidade espiritual de Jó. Capítulo 19, verso 25, diz assim: a palavra de Deus. As páginas da minha Bíblia estão grudadas. Capítulo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te adoramos e bendizemos o teu nome nessa noite bendita. Obrigada, Senhor, por esse dia, pela vida. Obrigada pela provisão, pelo alimento, pelo teto, pela igreja, pela família. Quantos são os motivos pelos quais nós temos a render glória e louvor ao teu nome. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que temos de nos debruçar diante da tua palavra para aprender com ela. Deus, para sermos edificados por meio da vida que sai dela. Fala conosco, Senhor, trazendo edificação ao nosso espírito, trazendo destino à nossa alma, trazendo alívio às nossas emoções, trazendo direção para o nosso caminho, trazendo renovo para as nossas formas, para a nossa força e trazendo profundidade para a nossa fé. Fala conosco, Senhor. Quanto a mim, mais uma vez, confesso a completa dependência que tenho do Senhor para ministrar a tua palavra. Ó Deus, que somente a tua voz seja ouvida aqui no nosso meio. É a nossa oração e o nosso clamor, na autoridade e no nome de Jesus o Cristo. Amém. Querido, o livro de Jó é um livro, e eu já disse aqui algumas vezes, mas acho importante a gente lembrar, é um livro em que, sem Jó saber, Deus o constitui como uma espécie de advogado dele na terra. Por quê? Porque o cenário é curioso, em que Deus começa um diálogo estranho aos nossos olhos com Satanás. É ele quem chama Satanás para a conversa, pergunta de onde Satanás vem. Satanás fala: eu venho de rodear a terra e de passear por ela. E o próprio Deus chama de novo Satanás e fala: observaste meu servo Jó? E Deus começa uma descrição curiosa sobre quem é Jó. Porque ninguém é na terra semelhante a ele. E Deus vai citando: íntegro, reto, temente a Deus, que desvia do mal. Isso é muito superficial, porque se a gente for definir cada uma dessas características, a gente chega na profundidade do caráter de Jó. E o diálogo continua, porque Satanás fala: você acha que é por acaso que Jó é bom servo? O Senhor o cercou de todos os bens, o Senhor deu a ele riqueza, na família dele ninguém fica doente, os filhos dele são prósperos, o casamento dele é feliz, ele é lotado de amigos, ele é reconhecido na sociedade. Ao que Deus vai dizer: pois bem, tudo que ele tem está nas suas mãos, somente não lhe tira a vida. E ali a gente começa a acompanhar o drama do sofrimento de Jó, porque Satanás levanta teses contra Jó. E a primeira tese que ele levanta é que ninguém ama mais a Deus do que ama o dinheiro. E aí você sabe, Jó, do homem mais rico do Oriente, num único dia, perde absolutamente todos os seus ganhos. Mas ao ver tudo se perder, ele olha para isso e diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, e é nu que eu voltarei para lá. Ou seja, quando Jó olha para tudo que ele perdeu, ele fala: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu volto para lá. Ele destrona essa primeira tese do diabo, de que ninguém ama mais a Deus do que ama as riquezas. Mas Satanás não desiste e fala: ok, mas ninguém ama mais o Senhor do que ama a própria família. E Deus fala: então toca, só não tira dele a vida. E no único dia, todos os filhos de Jó, seus 10 filhos, estavam reunidos em uma da casa dos seus filhos, homens, e uma tragédia acontece. Só um servo vem para contar a notícia e ele fala: todos os seus filhos estavam reunidos, caiu um vento impetuoso contra a casa, todos morreram. E Jó vive o pior dos lutos que o ser humano pode enfrentar, sem sombra de dúvidas, tanto à luz da Escritura, quanto à luz da ciência do comportamento. Não há luto pior, não há dor pior que o ser humano possa suportar do que a perda de um filho. E Jó enterra
os 10 filhos no único dia. E diante desse cenário, ele diz, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E quando Jó declara isso, ele destrona essa segunda tese de Satanás, de que ninguém ama mais a Deus do que ama a própria família. Mas Satanás, como não desiste, falou, mas também, né, tudo bem, ele perdeu o dinheiro, ele perdeu os filhos, mas ele continua saudável. E eu quero te dizer, Deus, que ninguém ama mais o Senhor do que ama a si mesmo. E aí o próprio Deus fala para Jó, então toca na saúde dele. Só não é para tocar na vida. Eu gosto quando Deus limita Satanás. Lutero dizia que Satanás é um ser limitado por Deus, porque ele é como um cachorro na coleira de Deus, ele vai até onde Deus deixa. E Jó, ao viver a deterioração do seu corpo, a Bíblia diz que ele mordia as feridas a fim de tentar aliviá-las. Ele se coçava com cacos de telha. O mau cheiro de Jó era tanto que pessoas passavam distantes de onde ele estava. E ainda diante desse cenário, a mulher dele olha para ele e fala, ainda você conserva a sua integridade? Abandona Deus e morre. Ao que Jó responde, como fala uma louca, fala você. Aceitamos o bem de Deus com prazer e o mal nós não queremos aceitar. E quando Jó responde à sua mulher, ele destrói essa terceira tese de Satanás, de que ninguém ama mais a Deus do que ama a si mesmo. Porém, o sofrimento de Jó não cessa aí. E se você ler todo o livro de Jó, ele continua sofrendo e tendo diálogos muito duros com o Senhor. Porém, você e eu, louvado seja Deus por isso, conhecemos o final da história. E mesmo padecendo de tantas dores e vivendo tantas angústias apresentadas ao Senhor, a gente conclui no final do livro de Jó como a fé dele foi aprofundada. E aí, a primeira coisa que eu quero observar com você acerca desse princípio de profundidade espiritual é que Deus está mais interessado na forma como você se comporta no meio da dor do que te explicar por que você sofre. O livro de Jó é um livro que precisa ser entendido a partir disso. Aqui o objetivo não é só mostrar o sofrimento humano, mas é uma exposição cuidadosa de como Deus vai formando um homem justo. Mesmo quando não tem explicações, mesmo quando a previsibilidade não existe, mesmo quando ninguém está entendendo, Deus está forjando, Ele está tratando, Ele está trabalhando, Ele está fazendo dentro desse cenário. E aí, algumas coisas nos são muito importantes de serem aprendidas quando a gente pensa no princípio da profundidade espiritual. E a primeira é justamente dos versos 1 a 6 do capítulo de número 42, porque existe profundidade na intimidade com Deus. Aqui, quando Jó começa a entender tudo que Deus tinha feito, e ele não entendeu o motivo pelo qual ele passou por tudo isso, e eu quero que você creia, Jó termina a sua jornada ainda sem entender por que ele tinha sofrido. Porém, ele conheceu mais e mais o Senhor, e ele teve profundidade na intimidade, a ponto de aqui no verso 42 ele dizer, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Querido, aqui nessa frase a gente tem dois absolutos: o tudo e o nenhum. Essas duas coisas, elas não deixam margem, porque tudo é tudo. Tudo não é alguns, não é possivelmente vários, não é, pode ser que uma quantidade, tudo é tudo. E Jó olha para esse Deus que ainda não tinha restaurado toda a sua história, porque é só no verso 10 em que a gente vê, mudou o Senhor a sorte de Jó, e ele fala, bem sei que tudo podes. Diante de um cenário de perda de todas as coisas, perda da reputação, perda do dinheiro, perda dos filhos, perda da sociedade, perda dos amigos, perda do casamento, ele olha para esse cenário e fala, eu bem sei que tudo podes, e que nenhum de novo é absoluto, porque nenhum não deixa margem para talvez poucos, ou quem sabe nenhum, e ele diz, nenhum dos seus planos podem se frustrar. E ele vai revelando a profundidade dessa intimidade com Deus. Ele vai dizer, quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, olha o que ele diz, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás, porque antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem.
Querido, deixa eu te falar uma coisa. Essa frase de Jó, ela causa em nós algumas interrogações. Sabe por quê? Porque não dá para entender que o mesmo homem citado pelo próprio Deus na apresentação de Satanás, em que Deus diz, ninguém é na terra semelhante a ele é íntegro, ele é reto, ele teme a Deus e desvia do mal. Como é que esse homem vira para Deus e fala, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem? É uma espécie de contradição, mas eu explico para você por que isso acontece. Porque quem mais conhece a Deus, ou quem mais tem consciência de pecado, querido, não é quem mais peca, é quem mais perto de Deus está. Quanto mais perto de Deus alguém está, mais consciência de quem Deus é e da pequenez que há em si mesmo possui. Gente que nunca tem pecado para confessar, gente que você senta com ele e ele tem muito para falar dele, ele está cheio de coisas boas para falar dele mesmo, e ele não enxerga e nem tem consciência daquilo que de fato ele é. Acredite, essa pessoa está distante de Deus. Porque não tem como estar perto de Deus sem olhar para si mesmo e dizer, ai de mim, ai de mim. Todas as pessoas que andaram perto de Deus bateram no peito para dizer, ai de mim. Paulo, ao andar perto de Deus, ele falou, Senhor, me ajuda, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu quero eu faço todo dia. Sabe o que eu quero que você entenda? A profundidade, ela é gerada na intimidade. Quando Jó olha para isso aqui, ele vai falando como se ele tivesse embasbacado com quem Deus é, porque ele fala primeiro, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. E depois ele diz, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos veem o Senhor. Ô meu irmão, você e eu corremos um risco danado de passar uma vida inteira conhecendo Deus só de ouvir. O Deus da fé do outro, o Deus da fé do meu pai, o Deus da fé do domingo, o Deus da fé da igreja que cresce, o Deus da fé do evento. Mas a pergunta que eu tenho para você é a profundidade na sua intimidade com Deus. Quando Jó olha e declara tudo isso, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O arrependimento de Jó aqui não é moral no sentido comum, não é como quem olha e fala, eu estou fazendo um monte de coisa errada, porque ele não confessa pecado específico de conduta, mas ele reconhece o limite na forma como ele percebia e na forma como ele falava de Deus. Porque esse mesmo Jó, diante do drama do sofrimento, tinha feito perguntas como quem não sabia quem Deus era. Foi esse Jó que falou, Deus, por que o Senhor não me matou no dia que eu nasci? Deus, por que o Senhor não fez o peito da minha mãe secar para que não tivesse leite nele, para que eu não fosse amamentado? Maldito o dia em que se diz, nasceu na terra um homem. Jó tinha dito tudo isso e agora ele diz, eu me abomino e eu me arrependo no pó e na cinza porque eu entendi que tudo podes e que nenhum dos seus planos se frustra. Ei, meu irmão, entenda algo na autoridade do nome de Jesus. Quanto mais perto de Deus você anda, mais convicção você tem de que você serve a um Deus que não tem plano frustrado. Nenhum deles pode se frustrar. É por isso que é seguro pertencer a esse Deus. Antes de vir para cá, eu estava assistindo um pedaço de uma live de um pastor que eu amo muito, falando sobre como teologicamente a gente se encontra nesse tempo do governo dos Estados Unidos atacando um país, querendo comprar outro. E ele estava dizendo onde teologicamente a gente se encaixa nisso. E aí ele fez um prognóstico que humanamente é muito duro de pensar. Porém, em cada coisa que ele dizia acerca de como os eventos escatológicos são notados em tudo isso que a gente está vendo acontecer no planeta, ele fala, porém, essas coisas não desesperam o cristão. Nós não somos o povo assustado, amedrontado, escondido. Nós somos o povo que sabe que nenhum dos planos de Deus se frustra. Ei, querido, Ele tudo pode. Ele é o Rei de todos os reis. Ele é o governante de todos os governantes. E não há absolutamente nada que aconteça na história, no meu e no seu micro-universo, ou seja, dentro de nós, no macro-universo que engloba todas as nações, planetas e galáxias, que não esteja milimetricamente debaixo das mãos dele, do controle dele. Abraham Kuyper falava uma frase que eu gosto muito, ele fala que não há um milímetro sequer do universo para o qual Deus não possa olhar e dizer, é meu. É, querido, é tudo dele. Você conhece o Deus que tudo pode. Você se rende ao Deus que não tem plano frustrado.
aqui Jó se rende ao fato de que a presença de Deus ao lado dele era mais determinante do que a necessidade de compreender a situação. Sabe, querido, quando a gente não anda em Deus, a gente tem necessidade de compreender a situação. A gente tem necessidade de racionalizar o processo. De querer saber quando, como, porquê, onde, em que situação, onde eu errei, como eu faço se, o que farei se não der certo. Todas as vezes que eu penso na ideia de racionalizar, eu me lembro de Isaac. O texto vai dizer em Gênesis 26 que houve fome na terra. E Isaac, como um bom pai de família provedor, diante de uma necessidade primária. Hoje eu estou demais, como diz o Célio. Caiu o meu microfone. Peraí. Ah, é? Ficar paradinha já é muito. Não dá para tirar foto? Tá bom. Nem a live. Quer que eu fique parada? Tá bom. Acho melhor comprar um negócio que voa. Para filmar. Não é? Melhor? Existe, não existe? Tá vendo? Tá aí, tá aí sim. Tá bom, vou ficar paradinha. Isaac, a Bíblia diz que houve fome na terra. E ele, como um bom provedor, um homem preocupado com a sua família, foi descer para o Egito, onde era uma terra de abundância. Porém, no meio do caminho, ele escuta a voz de Deus e Deus fala para ele, não vá, fique. É para ficar nessa terra que chama Gerar. Só que o único probleminha, meu irmão, é que Gerar era um deserto. E ele saindo de onde ele estava para ir rumo a um lugar onde tinha comida, ele escuta de Deus, não vá, fique. Só que eu gosto do versículo seguinte, porque o versículo seguinte é assim, ó, Isaac, pois, ficou em Gerar. Isaac não racionaliza. Isaac não fala, mas Deus, como é que eu vou comer lá? Oh Deus, o que eu vou fazer? É deserto, aqui nada que planta dá. Oh Deus, como que eu faço se é o Egito que tem leite mau? Isaac não racionaliza, Isaac obedece. Às vezes, você e eu, na ausência dessa intimidade com o Senhor, buscamos racionalizações. E aqui é como se Jó tivesse dito, eu entendi, Senhor. O Senhor tudo pode, nenhum dos seus planos se frustra. Antes eu te conhecia, te ouvi, agora os meus olhos te veem. E é por isso que eu me arrependo, tanto no pó quanto na cinza. Me arrependo de quando não andei tão perto, a ponto de não ver a sua ação. Me arrependo de quando não andei tão perto, a ponto de ter o seu consolo. Me arrependo de quando eu não andei tão perto, a ponto de não duvidar do teu mover. Oh, querido, quantas vezes você e eu não estamos tão perto, a ponto de duvidar do que Deus possa fazer, a ponto de não enxergá-lo fazendo. Esse encontro aqui de Jó, mais profundo com Deus, não foi encerrador do processo, mas ele inaugura um novo formato de fé. Jó agora é um outro homem e ele precisava dessa fé nova, porque ele vive mais 140 anos para frente. Deus deu em dobro tudo que ele tinha. Deus renova as forças de Jó, o vigor de Jó, o casamento de Jó, dá o dinheiro de volta para Jó, renova dando 10 filhos de novo para Jó. Ei, querido, precisa haver profundidade na intimidade. Uma fé que se aprofunda diante de Deus, começa a revelar como é que a gente lida com a dor, como é que a gente lida com o problema, como é que a gente lida com as amizades, como é que a gente lida com o casamento. Você é íntimo de Deus. O Senhor te conhece na intimidade, mas mais do que isso, você conhece a Deus na intimidade. A segunda coisa, quando a gente pensa em profundidade espiritual, primeiro eu te disse que é profundidade na intimidade, mas a segunda coisa é isso que a gente leu no capítulo 23, no verso 10, quando Jó diz, ele sabe o meu caminho, se ele me provasse, sairia eu como ouro. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a profundidade espiritual, depois de passar pela profundidade na intimidade, passa pela a profundidade nos relacionamentos que você e eu nutrimos. Sabe, nós somos uma geração de relacionamentos rasos, muito rasos. Célia e eu conversávamos hoje sobre como há um prognóstico, e eu não sei se você está ligado nisso, de que nos próximos 10 anos, a instituição que nós chamamos de casamento não vai existir mais. Por uma razão simples, as pessoas não querem casar. Elas não querem. E quando elas decidirem ficar juntas, elas vão juntar. Porque juntado é mais fácil, né? Quando a gente desanima, a gente só sai, o outro fica, e a gente decide se a gente construir um pouco de bens. Eu, como acompanho algumas pessoas dentro do processo terapêutico que querem se relacionar, e uma coisa eu tenho entendido,
quanto mais adulto e quanto mais uma vida sozinho o indivíduo construiu, mais difícil é para ele entrar no casamento. Porque ele faz contas e ele acha que ele tem muito a perder. Então, às vezes a pessoa trilhou um caminho socialmente muito positivo, ela construiu, mulheres e homens, construiu uma carreira, ganha o próprio dinheiro, tem independência. E aí ela conhece alguém que até ela gosta, também tem uma carreira, também é independente, também construiu o próprio dinheiro, também tem o próprio apartamento. Só que essas pessoas, ao começarem a se relacionar, elas vão fazendo contas. E não são só contas numéricas, contas emocionais. Ai, não sei se compensa. Se eu entrar no relacionamento agora, eu não vou poder viajar com os meus amigos. Ai, não sei se compensa. Queria até namorar, mas não queria que tivesse enrolado com a minha família. Ai, até compensa, mas assim, eu não aguento chatice. E as pessoas estão indispostas a tolerar. Nós somos a geração do relacionamento descartável. Parênteses aqui, querido. Para você que está criando filhos e filhas. Para você que tem crianças, adolescentes ou jovens na sua casa. A igreja é uma voz avessa a isso. Você pode dizer amém? Só que isso se aprende em casa. É dentro do seu lar que os seus filhos precisam entender a beleza da família. A profundidade desse relacionamento chamado casamento. Criação do próprio Deus, projeto dele, presente dele para aplacar o não é bom que o homem seja só. É dentro de casa que a gente transfere para os nossos filhos a incapacidade de negociar aquilo que foi feito para terminar na eternidade. A beleza de ter filhos. Não deixe de fazer isso no seu lar. De construir nos seus filhos o zelo, a necessidade, a preciosidade de se constituir família. Você que está criando filho, criança. Se os adolescentes, se o prognóstico é para daqui 10 anos, imagina você que ainda tem filho aí de 3, 4, 5 aninhos. Quando seus filhos estiverem na época de casar, eles não vão nem saber o que esse nome significa. Married, I don't know what it is. Você precisa ser o arauto que continua validando a verdade inegociável do Evangelho. Porque a profundidade na espiritualidade passa pela profundidade nos relacionamentos. Quando Jó afirma que Deus conhece o caminho que ele percorre, ele está expressando uma fé amadurecida. Ele vai dizer, Senhor, o Senhor me conhece. Ele diz, o Senhor sabe o meu caminho. Sabe, quando eu leio um texto como esse, por mais que a gente fale todos os dias, porque Deus me conhece. Às vezes a gente até gosta, né? Uma frase que a gente utiliza com muita facilidade. Porque Deus conhece meu coração. Deus conhece meu coração. E às vezes eu fico pensando, gente, o que será que Deus vê quando olha para o meu coração? Ô querido, o que Deus de fato vê quando olha para o seu coração? Jó aqui está falando, eu confio nisso que eu construí até aqui e eu apresento isso diante do Senhor, porque Deus não aprofundou aquilo que ele precisava aprofundar em Jó para torná-lo Jó insensível, mas para torná-lo responsável. Sabe, meu irmão, às vezes a minha e a sua prova, ela vem não para gerar insensibilidade a nós naquilo que a gente está vendo acontecer no mundo, mas para nos tornar responsáveis por isso. Quando a gente lê notícias como essa, as gerações não querem se casar. Os que querem casar não querem ter filhos. E os que querem ter filho querem ter no máximo um, porque acham que filho é o trem mais trabalhoso do mundo, não é assim? Você e eu conhecemos pessoas assim. Que ela fala, Deus me livre de filho. O trem mais difícil que eu acho é um e assim, ó, um arrependido, viu? Um assim, só porque tinha que fazer minha vez mesmo, que eu acho um trem complicado ter filho. Eu me lembro, quando eu estava grávida do Paulo Pedro, um dia eu estava andando no shopping, o Célio estava, eu acho que na polícia, e eu estava no shopping. E o cenário, a minha barriga bem grande, de 8 meses, e de um lado a Leonora, de um lado a Ana Luísa, de 3 e 4 anos. E eu andava no shopping. E eu me lembro dos olhares de estranheza das pessoas. É como se elas dissessem, um fórum dentro no pensamento, como assim? Que mulher louca! Que loucura é essa? 3, 2 menininhas e uma barriga. E eram olhares de espanto. Como quem dizia, você não está reparando o mundo? Que loucura é essa? Você não faz contas. Mas eu quero te lembrar que a profundidade espiritual passa pela profundidade daquilo que acontece dentro da sua casa. Que, por sua vez, tem a ver com o projeto de Deus para essa instituição que a gente chama de casamento, porque é nas relações familiares que, se não houver profundidade, frequentemente se manifestarão os conflitos prolongados, que é aquilo que a nossa geração se acostumou.
Filhos sem conversar com o pai. Irmãos brigados por anos. Família que acha legal falar, sabe o que é? Vou me afastar e pronto, e acabou. E ainda se acha justificativa bíblica. Olha, eu preciso cuidar de mim. E assim pessoas vão vivendo distantes, não se importando, não se importando. Eu quero te dizer que a profundidade espiritual passa pela profundidade dos seus relacionamentos familiares. Passa por aquilo que acontece dentro da sua casa. Porque quando a fé em Deus e quem Deus é governam as nossas reações, essas reações começam a produzir escolhas diferentes. E aí o lar, a família, a casa, a conjugalidade, a vida dos filhos, deixa de ser um lugar de descarrego emocional e passa a ser um espaço onde a fé é praticada. É isso que Jó está dizendo aqui. Jó olha para Deus e ele fala, o Senhor sabe o meu caminho. E querido, quando Deus olha para mim e para você ainda nesse início de 2026, o início de 2026 que eu te disse que só há possibilidade de viver a fé do jeito que ela é se nós sairmos de águas dos arteiros para águas mais profundas. Mas eu estou te dizendo que águas profundas primeiro tem a ver com intimidade e segundo tem a ver com aquilo que acontece dentro do seu lar, dentro das relações da sua família. Porque quando Deus entra na nossa história, Ele muda o jeito de vivermos relacionamentos. Ele muda o modo como nos relacionamos com pessoas. Ele muda as concessões que fazemos. Ele muda um coração endurecido que temos. Ele modela as nossas ações e reações do jeito dele. A terceira e última coisa que eu aprendo com esse texto e quero deixar para o seu coração é aquilo que está no versículo que a gente leu no capítulo 19. Eu te disse que profundidade na vida espiritual tem a ver com profundidade na intimidade, nas relações familiares. E lá no capítulo 19, no verso 25, a Bíblia vai dizer assim, porque eu sei, é o próprio Jó falando de novo, que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui? Depois de profundidade na intimidade, de profundidade nos relacionamentos familiares, a profundidade da vida espiritual passa pela profundidade que produz mudança de atitude para o bem. Quando Jó declara isso, eu sei que o meu Redentor vive. Querido, entenda algo. Os deuses dos povos são vaidades. São deuses mortos. Você já me viu dizer aqui algumas vezes que o Cristo do cristianismo, e que o cristianismo, muito mais do que uma religião, é um modo de vida, porque ele não tem a ver só aquilo que você crê, ele tem a ver com quem você imita. Só há sentido em sair da sua casa numa terça-feira de inverno, para vir prestar culto ao Senhor, se você crê que o seu Redentor vive. Não faria sentido sair do nosso lar, numa terça-feira como essa, para estar aqui servindo um Deus que esteve vivo, mas está morto. Um Deus fracassado, frágil, consumido e fragilizado por uma cruz. Eu já disse a você que se você visitar o túmulo de Confúcio, você vai achá-lo lá. Se você for visitar o túmulo de Kardec, ele também está lá. Se você procurar Maria no túmulo, você também vai encontrá-la. Se você procurar os deuses dos povos, eles estão no túmulo. Chico Xavier está no túmulo, mais querido. O Cristo do cristianismo, ao terceiro dia, ressuscitou. E é isso que dá sentido à igreja. E é por isso que a gente declara com fé a canção que a gente cantou hoje aqui. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. E o coro vai terminar dizendo, nós não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Você sabe por quê, meu irmão? Porque quem sabe que o seu Redentor vive, anda de pé, caminha de pé, organiza as suas atitudes para o bem, porque a esperança de quem sabe que o seu Redentor vive não é uma anestesia para o presente, mas é uma força que te move ou te modela para viver enquanto nele você espera. A nossa esperança não é só para a gente suportar o que nos acontece agora.
é para a gente esperar até que Ele venha. A nossa esperança não está só naquilo que a gente gostaria de ver mudado no hoje. Está na certeza que nós temos no que acontecerá amanhã. É isso que Jó declara aqui: eu bem sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. A terra não é perdida, ela não está jogada ao léu. Esse Redentor, esse Cristo que vive, por fim vai se levantar. Sabe, essa afirmação de Jó, que o Redentor dele vive, eu já te encorajei aqui algumas vezes, mas eu vou fazer de novo. Um dia que você estiver na sua casa, um sábado à tarde, um domingo tranquilo, sente-se e leia Jó numa sentada só, do capítulo 1 ao 42, para que você tenha clareza da história de Jó. Aqui no capítulo 19, a gente tem talvez a parte mais aguda da dor de Jó. Era o ponto mais crítico da história dele. Jó não falou, eu sei que o meu Redentor vive e em breve ele vai se levantar sobre a terra, quando ele estava vendo a restauração. Jó fez essa declaração no meio de muita dor, porque o termo Redentor carrega a ideia de alguém que assume a causa do vulnerável e que garante que a justiça tem a palavra final. Jó sabia quem era o Deus que estava trabalhando mesmo quando ele não estava vendo. Mesmo quando o silêncio era a única resposta que ele tinha. Mesmo quando a sua vida tinha mudado do dia para a noite sem nenhuma explicação. Jó não está vendo aqui nenhuma solução imediata. Jó não está vendo aqui milagre. Mas ele escolhe viver à luz da convicção. E aí ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Ô querido, você anda como quem sabe que o seu Redentor vive. Na adversidade do trabalho, você age como quem sabe que o Redentor vive. Quando a dificuldade bate à sua porta, pode ser financeira, de saúde, você anda como quem sabe que o seu Redentor vive. Quando você recebe uma notícia que você não espera, você anda como quem sabe que o seu Redentor vive. Hoje, o nosso irmão querido Joey perdeu a sua mãezinha. E ore por essa família, ore por ele. Ontem ele estava aqui numa alegria na oração, e o nome disso é vida. Não podia imaginar que hoje pela manhã ele receberia essa notícia tão dolorosa. E antes de vir, o Célio e eu escutávamos um áudio dele. E ele falou uma coisa interessante. Ele falou, olha, eu fui me despedir da minha mãe antes do corpo dela ser incinerado, ele falou, né? Ia ser cremado. Antes de ser cremado ali. E ele falou que ele ficou refletindo sobre como nós nos relacionamos com as pessoas a quem amamos, sem a menor noção de que um dia será pela última vez. Um dia você verá o rosto de quem você ama pela última vez. Um dia nós estaremos uns com os outros pela última vez. Um dia será o último tchau. Um dia será o último abraço. Um dia será o último, você está bonita. Um dia será o último, que bom que você veio. E às vezes, por isso que a Bíblia diz que é melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há festa. Porque na casa onde há luto, a gente se depara de novo com a realidade que todos nós um dia enfrentaremos. E às vezes você e eu andamos tão distraídos, tão inevitavelmente lotados dos nossos próprios medos, prazeres, receios e problemas, que a gente se esquece de olhar para o que tem de mais importante. Quem anda como quem sabe que o seu Redentor vive, anda diferente. Não só porque olha nos olhos de quem se relaciona, como quem sabe que um dia fará isso pela última vez, não é só sobre isso, mas é porque a profundidade espiritual em quem sabe que o Redentor vive e que ele vai se levantar sobre a terra e que ele tem o desfecho da história e que ele tem as coordenadas da história e que ele não muda o plano e que ele permanece no trono. Quem anda como quem sabe disso, vive numa profundidade espiritual que se revela como você existe enquanto espera. Oh, querido, nós não vivemos as adversidades como quem não tem esperança. Nós vivemos tanto as coisas boas quanto as coisas difíceis como quem sabe em quem espera. Como quem sabe que o Redentor vive. Ei, querido, no dia que o luto chega, como chegou hoje na casa do Joey, saber que o Redentor vive faz toda a diferença.
Saber que Ele vai voltar para a terra e governa a terra e dirige a terra, faz toda a diferença. Você anda como quem sabe que o seu Redentor vive. No dia da alegria, você anda como quem sabe que o seu Redentor vive. Porque tem gente que se perde na alegria, né? Tem gente que quando está tudo bem, aí nem lembra que o Redentor vive. Aí o que mais queria é que ele estivesse bem enfaiadinho lá na cruz, assim, ó, inerte. Afinal de contas, está tudo muito bom. Querido, no dia da sua alegria, o seu Redentor vive. No dia da sua adversidade, o seu Redentor vive. E quando a fé vai alcançando esse nível, ela deixa de ser uma crença pessoal, mas ela passa a moldar a nossa vida. Sabe, Deus não nos aprofunda nele para que a gente possa se afastar dessa vida que nós vivemos aqui. Porque o aprofundamento espiritual não afasta o homem do dia a dia, das lutas diárias, do trabalho, das adversidades. Mas o aprofundamento espiritual nos ensina a viver tudo isso diante dele, com fidelidade e com responsabilidade. Você tem buscado profundidade espiritual, querido? Ela passa por intimidade, ela passa pela profundidade na família, e ela passa na mudança das atitudes que começam a te governar para o bem que Deus tem ao seu respeito. Você pode se colocar de pé no nome de Jesus? Sabe, apesar de Jó não ter saído do processo com todas as respostas, ele sai do processo com uma fé consciente, com uma fé que depende menos do controle e é mais enraizada na presença. Depende menos do que é visto, mas é mais enraizado naquilo que crê. Como anda a sua fé? Nós ainda estamos fundamentando bases para o ano de 2026. E eu quero te encorajar nesse ano não se contentar com águas nos artelhos, nem nos joelhos, nem nos lombos, mas buscar águas mais profundas. Profundas na intimidade, profundas nas relações familiares e profundas nas mudanças que vão produzir atitudes para o bem. Quem anda como quem sabe que o Redentor vive, se organiza a vida como quem sabe que pertence a um Cristo vivo. Você pode fechar os seus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar por nós, com você, pela igreja. Porque esse caminho de profundidade apresentado por Jó, ele não é fácil. Mas ele é formativo, ele é organizador. Jó nos lembra, aliás, que Deus não desperdiça sofrimento. E Ele nem abandona um justo no meio do processo. Mas quando a minha fé e a sua se aprofunda, a vida se reorganiza. Quem sabe você está aqui hoje e está precisando reorganizar alguma área da sua vida em 2026. Eu quero te dizer que isso acontecerá a partir de um aprofundamento da sua fé. A partir da decisão de águas mais profundas. A partir da decisão de andar nele, de declarar em tempo e fora de tempo, eu bem sei que o meu Redentor vive. E que em breve ele vai se levantar. Eu bem sei que tudo pode e nenhum dos teus planos podem se frustrar. Quem sabe você está aqui hoje, está igual Jó. Dizendo, Senhor, antes eu te conheci só de ouvir falar, mas agora, Deus, diante desse cenário, dessa circunstância, ou da decisão que eu tomo agora, os meus olhos passam a ver o Senhor. Oh, querido, o Senhor quer que você o veja. Ele quer que você o veja. A equipe de louvor pode chegar aqui. Eu vou orar, mas vamos encerrar esse tempo adorando a esse Deus, que é o Deus de Jó, que é o Deus que permanece o mesmo, que não varia, que trabalha em nosso favor, que não desperdiça sofrimento, que tem um plano perfeito, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Pai, nós te adoramos nessa hora, bendizemos o teu nome, pela tua palavra, Pai, obrigada. Obrigada por pertencer a um Deus tão bom, a um Deus tão imutável, a um Deus tão infalível, a um Deus tão inerrante. Pai, nós te amamos. A nossa vida existe para te adorar e também para te servir. Olha para nós nessa hora, Senhor. Para esse povo que se reúne como igreja aqui na Emanuel de Denver hoje, todas as igrejas espalhadas na face da terra. Esse povo que se chama pelo teu nome. Pai, como nós já cantamos hoje, nós somos a igreja. Nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos pelo que cremos.
Nós somos nação santa, povo eleito, sacerdote real, a fim de proclamar as suas virtudes, Senhor. Porque o Senhor nos chamou das trevas para a maravilhosa luz que há em Ti. Oh Deus, ache em nós corações como o de Jó. Pai, que tem desejo de intimidade, que tem entendimento de soberania, que tem sujeição a processo, mas que no meio dele se aprofunda, no meio dele estreita intimidade, no meio dele movimenta relações familiares, no meio dele muda a conduta para o bem. Oh Senhor, nos ajuda, Pai. Sozinhos nós não conseguimos, Senhor. Nós somos tão falhos, tão pequenos, mas nós cremos que por meio da ação poderosa do Teu Espírito em nós podemos. Nos ajuda, Senhor, a começar em mim, Pai. Que seja um ano de profundidade, um ano de profundidade como igreja, um ano de profundidade como famílias, um ano de profundidade como indivíduos, um ano de profundidade como cidadãos. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a nos alinhar na profundidade espiritual e a agir de acordo com quem vivencia isso. Nos ajuda em tempo e fora de tempo, declarar como Jó: bem sei que o meu Redentor vive. Ó Senhor, e é porque o Senhor está vivo que é a razão para o culto. Ó Deus, que é a razão para a nossa esperança. Nós Te adoramos porque Tu és o nosso Deus. Obrigada, Senhor, pela Tua obra na terra. Obrigada, Deus, pela segurança que podemos ter na Tua ação. Mesmo quando a história caminha para um lugar onde racionalmente nós somos pegos pelo medo, pelo receio, pela incerteza, nós podemos continuar declarando como Jó: o nosso Redentor vive e Ele se levantará sobre a terra. Ó Senhor, nós ansiamos por esse dia em que o Senhor se levantará, o dia em que todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Tu és o Deus da igreja. Ó Senhor, e até lá nos ajuda a manter acesas as nossas lamparinas, Deus, a encher as nossas vasilhas. Nos ajuda, Senhor, a buscarmos águas mais profundas, mais profundas, mais profundas. É a nossa oração em nome de Jesus.